Olá, seja muito bem-vindo ao Visionários aqui na RS Play, canal 524 da Claro TV. O Visionários é a sua revista eletrônica de negócios, onde o universo de propósitos, ações específicas se encontram. Olá, Camila. Olá, Fernanda. E aqui no Visionários, ideias se transformam em realidade com visões de futuro e muita estratégia. Convidamos você para o Visionários de hoje. E a nossa convidada é jornalista, graduada pela PUC-RS, também ela é empresária, estrategista em comunicação organizacional e apaixonada por ajudar empresas a se conectarem melhor com os seus públicos. E ela é reconhecida por sua trajetória de credibilidade e pela capacidade de leitura de cenários complexos, além de conduzir sua empresa, que atende hoje mais de 20 organizações. Seja muito bem-vinda ao Visionários, Camila. Obrigada. Um prazer estar com vocês aqui, gurias. E E para a gente começar, Camila, qual foi o propósito que te levou a escolher o jornalismo para sua carreira? Bom, eu sempre fui muito comunicativa, né? Eu acho que é uma característica de quem escolhe essa Jornalista. profissão, né, Fernanda? sem dúvida. E eu queria várias coisas, na verdade, como a maioria dos jovens, né? Então, eu queria ser atriz, queria fazer Que coisas curioso, que eu queria ser atriz Uma também. veia criativa. Tinha uma veia criativa muito forte, falava muito. E aí, acabei optando por jornalismo. Me apaixonei pela profissão já nos primeiros semestres ali da faculdade. Muito nova ainda, né? A gente acaba entrando muito jovem, muito idealista. E eu acredito que a comunicação tem um poder muito grande, né? Demais. De mudar mesmo histórias, enfim, de informar as pessoas. E eu acreditava que com o jornalismo a gente poderia mudar o mundo. Então, foi mais ou menos esse o meu propósito ali quando eu escolhi essa profissão. Não, e é realmente isso, essa aspiração, né, de dar voz para quem não tem vez, de trazer todo esse ideal, né, tão genuíno da comunicação. E, de fato, ela tem um poder muito grande, né, Camila? As pessoas, elas mudam histórias, narrativas de empresas, de negócios, quando se posicionam através de uma comunicação que é assertiva, que conecta pessoas. Então, a comunicação, de fato, é tido, muitas vezes, como um poder que transforma grandes revoluções, inclusive no mercado de negócios, né? E eu quero te perguntar sobre isso. Você fala muito sobre expertises e dons. Tá? Como é que você avalia essas habilidades e como elas refletem no trabalho diário? Eu acho que uma das coisas assim que é uma característica dos jornalistas, eu observo pelos colegas, é gostar de ouvir, né? Eu acho que pra gente, qualquer trabalho que a gente for fazer, e isso eu acabo sempre orientando as pessoas que trabalham comigo, a gente tem que ser um bom ouvinte. E o trabalho de escuta faz com que tu tenha essa habilidade de enxergar o cenário, de entender o que está acontecendo, de pensar em soluções. E como jornalista a gente ouve muitas histórias, né, até para dar voz, como tu mesma estava dizendo. E nas organizações é a mesma coisa. Então a gente geralmente entra nas empresas para solucionar algum problema a partir de ações de comunicação, né? Então porque é isso que as pessoas buscam, né? Todo mundo que investe em algum serviço de comunicação ou qualquer outro quer solucionar um problema, resolver a sua dor ali. E a comunicação é sempre um grande problema, né? Às vezes dentro das empresas existem várias empresas, porque cada ambiente, cada setor enxerga a empresa de um jeito e o público de fora enxerga de outro. Então a gente entra, precisa entender aquele cenário, ouvir, ser um bom ouvinte, entender o que aquele empresário, aqueles setores precisam, para daí trazer as soluções. Então eu não sei se é um dom, mas a gente precisa exercitar essa capacidade de ouvir, porque ouvindo a gente aprende, né? E eu acho que as pessoas mais jovens, que a gente convive muito dentro das organizações, que são várias gerações dentro de uma organização, elas têm um pouquinho mais de dificuldade de escutar. Justamente por serem hiperestimuladas por tecnologia, por rede social, por tudo, é um pensamento muito rápido e não tem muito tempo para escutar. Mas a gente precisa escutar. Então, escutando, tu aprende, né? Imagina na tua carreira como profissional, quantas pessoas tu já conversaste, com quantos empresários tu já... Empresárias, empresários, médicos, várias profissões, professores, enfim. Quantas coisas a gente tem para aprender com esses profissionais.
Então, acho que não é nenhum dom, mas é uma habilidade que todo mundo tem e pode exercitar, que é escutar. E escutando, a gente aprende a caminhos para entregar soluções, assim. E cada escuta abre um espaço de uma percepção diferente, que foi o que você falou, né? A leitura de uma pessoa não é a mesma leitura da outra, né? E essa habilidade da escuta e transformar essa escuta, esse aprendizado na informação de como ela precisa ser contada para que chegue no cliente final, né? Da forma que a mensagem precisa chegar, né? E aí você comentou com a gente, hoje você tem uma equipe de mais de 20 pessoas. E um grande desafio de gestores e de lideranças é a gestão de pessoas. E me fale sobre a sua liderança. Como que é a Camila líder e os desafios da liderança e da gestão do seu negócio? A Comunica Mais, ela nasceu na pandemia, né? Então, eu saí da Secretaria de Inovação do Estado, que eu tinha o sonho, assim, de abrir uma empresa. Me exonerei ali em janeiro, fevereiro. Em março, estourou a pandemia. Então, eu abri a empresa já no olho do furacão e todo mundo home office. Começou eu e a minha ex-sócia, agora a gente até não está mais juntas, e sem ninguém. E muito rápido, foi muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente se desesperou, meu Deus, as duas se demitiram e abriram uma empresa, a comunicação foi o que salvou as empresas ali naquele momento que todo mundo precisou ficar em casa. Então, muitas empresas começaram a nos procurar e a gente começou a fazer projetos de comunicação. E com uma gestão totalmente online, aprendendo a ser empresária. Isso que eu ia falar, aprendendo a ser líder, a ser gestor. Aprendendo a ser líder, porque eu era uma jornalista, uma assessora de Claro. imprensa e me tornei uma gestora daqui a pouco, começou a ter funcionários, enfim. Então, a gente já nasceu online, né? E isso é difícil, tu criar cultura num ambiente virtual, onde tu não encontra as pessoas. Nascemos online, virtual, sem encontrar fisicamente as pessoas. A gente foi começar a conhecer as pessoas um ano depois, né? E tendo que lidar com diferentes perfis de pessoas, né? E pisando, eu sempre piso muito em ovos com as pessoas, porque ao mesmo tempo que tu precisa dar feedback e falar, eu tenho muito cuidado, porque as pessoas, às vezes, um feedback mal dado, tu tira toda a capacidade de criação da pessoa. A pessoa fica bloqueada, fica com medo, perde a espontaneidade. Então, tem várias empresas que tu entra e tu te depara com equipes completamente travadas, porque o gestor é muito duro, muito rígido, e as pessoas perdem a espontaneidade, não dão mais... não falam mais, o que é um elemento fundamental dentro do teu trabalho. Exatamente. Então, eu tento ter esse cuidado. Bom, como é que eu vou falar para que a pessoa entenda que ela precisa melhorar, mas que ela também não se desestimule ao ponto de não trazer mais nenhuma ideia, de não contribuir mais. E é um desafio, né? E são vários perfis. É bem exaustivo gerenciar times, ainda mais quando tu não tem isso numa formação, tu vai aprendendo, fazendo. E aí eu volto ali para a questão de escuta, como eu lido com muitos empresários, eu vou observando, pegando o que esse faz que eu acho que é interessante, o que esse faz que eu já não gosto tanto e que eu posso, né? E aí eu vou me inspirando ali Um mosaico. né? Vou vai fazendo buscando. Exatamente. E tentando aplicar no meu time, assim. Mas realmente é difícil porque são pessoas que tu tá lidando. Tem muitas discussões, né, sobre essa gestão humanizada, liderança Nutella, não é assim que funciona. Mas no fim das contas é sim. A gente precisa ouvir, a gente precisa saber como é que a Camila tá, como é que a Fernanda tá, vocês são mães. Se chega um dia, teu filho não tá bem, tu vai refletir no teu trabalho, entende? Certeza. Então não adianta, claro que no final a gente precisa que tu entregue, mas eu preciso ter um olhar pra pessoa, Fernanda. Empático, né? Exato. Então, tudo isso no dia a dia, numa corrida que tu tá ali, tem pressão, tem que entregar, é difícil de equilibrar, né? São vários pratos para equilibrar. Mas é o papel do líder, então tu tem que fazer. É equilibrar os pratos. E sorrindo ainda, se possível, né? É equilibrar os pratos. Tá tudo ótimo. Tá junto ali, saber o que tá acontecendo para poder realmente apoiar e ajudar o time, né? Ser suporte. Mas é uma tarefa difícil, assim. Eu fico, sem dúvida, um grande desafio, mas eu fiquei pensando ainda nesse contexto, né, da pandemia, quando você decidiu se tornar empresária. Os medos que tomaram conta da tua cabeça nesse momento, porque as pessoas que passam pelo programa sempre trazem esse ponto de inflexão, essa bifurcação, onde foi necessário tomar uma decisão e que o medo, ele faz parte do processo. Como é que foi para a Camila? Porque você saiu da zona de conforto, de estar ali
com um salário fixo, com toda aquela segurança, estabilidade, e foi empreender. Naquele momento, quando estourou a pandemia, o que passou de verdade na cabeça dessa recente empresária? Gurias, até interessante a tua pergunta, Fernanda, porque eu sempre fui muito corajosa. Eu comecei a trabalhar muito nova, comecei a trabalhar com 14 anos, então eu nem imagino meu filho tem 13 anos trabalhando, não tem nem maturidade, eu com 14 anos eu já trabalhava, era recepcionista no Tudo Fácil da Borges de Medeiros, ali no centro. Trabalhei dali até hoje, então nunca parei de trabalhar. Eu sempre acreditei que o que depende de mim, eu vou conseguir fazer. Então, mesmo na pandemia, claro, eu me assustei, eu tenho 3 filhos e eu tenho gêmeos, e os gêmeos tinham de 2 para 3 anos. Então, todo mundo em casa, 3 crianças, uma 3 confusão, meninos, 3 meu meninos, Cheio sem de colégio, sem nada, e eu desempregada, empreendendo ali. Mas eu não sei, tinha alguma coisa que me dizia, não, vai dar certo. Porque as pessoas precisam, eu acredito muito na comunicação, eu acredito que a comunicação é muito poderosa. Eu achei que ia dar certo. Então, ali eu não tive tanto medo. Eu acreditei, sabe quando tu não tem muita opção, tu tá passando a arrebentação e tu tem que prender a respiração tem que remar, e ir. só vai. Então foi assim na minha gestação dos 2 ali também. Mas o meu medo, eu entendi o que é o medo agora, recentemente, quando eu e minha sócia, a gente rompeu a sociedade. Porque a gente iniciou a empresa juntas, então tu tem alguém ali junto contigo o tempo todo. E agora a gente entendeu que visões completamente diferentes, objetivos diferentes, a gente precisava se separar. E ali eu tive medo, porque eu pensei, nossa, agora eu tô sozinha. Então talvez ali atrás, na pandemia, mesmo com tudo acontecendo, como eu tinha uma pessoa junto comigo, né, eu achei que, vai dar tudo certo. E agora eu pensei, eu preciso recalcular minha rota, fazer tudo sozinha, será que vai dar certo, será que eu vou continuar? Então o medo, ele existe mesmo, para quem tem negócio. Uma folha de pagamento grande para cumprir lá no final do mês. E eu durmo e acordo fazendo conta, né? Então, assim, eu olho a planilha e digo, tá certo aqui, o que eu posso ajustar? Então, e te dá mesmo medo, mas o medo não pode te paralisar. Então, a gente... E como eu não tenho um plano B, o meu plano é a minha empresa, é fazer essa empresa crescer cada vez mais, eu não posso me dar o luxo de parar nem quando eu tô morrendo de medo. Então, é só seguir, assim. Mas não é fácil, a gente precisa de ajuda, né? Ajuda enfim, eu aconselho muito com os meus próprios clientes, que têm muito mais experiência do que eu nessa área de gestão e tudo. E seguindo em frente, assim. Mas é desafiador. Eu ia te perguntar sobre, né, essa ruptura da sociedade, e todo desafio também ele vem com uma possibilidade de olhar outras perspectivas, de olhar outros cenários, de recalcular a rota, e às vezes nesse recalcular a rota a gente não faria se não estivesse passando por aquela situação. O que essa situação que aconteceu na tua empresa recente, porque é muito recente, né? Muito recente. Fez de um olhar diferente, de uma liderança diferente. O que a Camila se transformou de lá para cá? Isso que é interessante, porque volta para a questão da liderança. A minha sócia, a gente se apoiava uma na outra muito mais na gestão das pessoas. Então, tu pensa ali que tem 20 pessoas, se eu não precisava falar com todas, ela falava com uma parte, eu falava com outra, enfim. Se a gente estava numa reunião, observava alguma coisa, a gente já se ligava e falava, fulano tal, como é que a gente pode conduzir isso? E do dia para a noite eu me vi sem ninguém. Então, eu preciso pensar sozinha, preciso decidir as coisas sozinha. O medo que vem também é de em quem eu posso confiar, com quem eu posso falar, porque a sociedade é confiança. Então, tu fala tudo que tu pensa pro teu sócio. Pra tua equipe, a gente tem que ter cuidado, porque as pessoas estão trabalhando, precisa de filtro, né? E você é o espelho, você é o Exato. exemplo, você é a inspiração. Se eu demonstrar que eu tô insegura, eu vou deixar meu time todo inseguro, né? Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que é maravilhosa, que é a Brenda, que é a gerente, é o braço direito, assim. Mas até pra Brenda eu tenho que cuidar, porque eu também sou a referência dela, né? Então, eu tive que entender que eu preciso estar por dentro de tudo nesse momento, preciso encarar coisas que eu não gosto tanto, porque a sociedade também é para isso, é para dividir, né? Um faz uma parte, o outro faz a outra. E eu acho que eu fiquei mais... eu acho que foi bom, depois de toda a tempestade ali, para mim foi bom, porque hoje eu consigo ter uma visão mais clara de tudo,
consigo fazer um plano de para onde eu quero ir e saber o que eu preciso fazer para chegar lá, né? Mas me envolvendo muito com o time, que é uma coisa que toma muito tempo. Sim. Porque as pessoas precisam da gente e no momento que tu tá ali dando atenção pro time o tempo todo, tu não tá prospectando o cliente. É isso que eu ia falar. Tu E não quando tá. você é a tua marca, quando as pessoas têm na sua pessoa a referência e a credibilidade do negócio, você precisa estar em loco do cliente, no momento que você sai, fica aquela ausência ali. E Exatamente. equipe é sangue correndo na veia o tempo todo. Você precisa estar próximo, né? Exato. E é uma equipe que tem muitas mulheres, né? Então, Muitas mulheres, mulheres. elas passam por ciclos, elas passam por necessidades a mais do que os homens, como a gente falou, da maternidade ou de ciclos pessoais, e entender assim, é o grau de maturidade, é o momento que a pessoa está vivendo. São vários fatores que a gente precisa equilibrar numa gestão de pessoas. E as mulheres falam mais, né? Então, um problema aqui com o homem, não é pra soar de forma alguma machista, porque a minha equipe é toda de mulher e eu também sou mulher. E a gente entende isso. Mas o homem resolve as coisas de uma forma um pouco mais simples. Muito mais simples. Nós não. Nós somos mais complexas, né? Então, Mais sofisticadas, eu diria. mais sofisticadas, mais complexas, a gente gosta de discutir um pouquinho mais algumas coisas. Então, leva um pouco mais de tempo. Cada coisa que a gente precisa discutir, ela é uma discussão um pouco mais prolongada, né? Então, realmente demanda muita energia mesmo. Mas, e é o que tu disseste, assim, o outro lado vai ficando. Então, agora a gente está se organizando, tentando formar as pessoas para que elas deem conta sem precisar tanto de mim, para que eu possa ir para o outro lado, para prospecção, enfim, como tu está dizendo. Mas eu atendo um líder que se chama Pedro Janot. Ele é um executivo que foi presidente da Azul Linhas Aéreas e ele foi o responsável por trazer a Zara para o Brasil. E eu gosto muito do Pedro. O Pedro sofreu um acidente em 2011 e ficou tetraplégico, né? E a gente pegou o Pedro ali na pandemia, logo foi um dos meus primeiros clientes. O Pedro, um executivo que estava no auge da carreira, daqui a pouco se viu num corpo paralisado, mas com a cabeça a mil. E eu aprendo muito com o Pedro. E o Pedro, quando ele começou a Azul, um dos traços de liderança do Pedro, que ele sempre fala, é não se afastar dos miúdos, ele usa essa expressão. E ele andava pela Azul, ele entrava no avião, ele cumprimentava a tripulação, ele falava com os passageiros, ele andava pelo check-in, falava com os mecânicos de avião. Então, imagina, o cara é presidente de uma... companhia gigantesca. Né? E tá falando com as pessoas. E a Camila Farani, que eu também atendi por um tempo, que a gente falou em uma outra ocasião, né, Camila? Ela também falou sobre isso esses dias, que é algo que eu acredito muito. A empresa começa a crescer. E o líder começa a se afastar da operação, porque ele tem que cuidar do estratégico, tem que cuidar do administrativo, mas não dá para se afastar tanto, né? Então, a gente precisa estar ali na operação, olhando o que está fazendo, ajudando a equipe, conversando, olhando o detalhe. E isso tudo exige muito, né? É o que eu falo, não existe estratégia. Por melhor que seja o planejamento estratégico, se a gente como gestor e como líder, né, não consegue desmembrar essa estratégia para chegar na operação, na execução, para que essa execução ela seja executada, estou sendo redundante, mas na excelência, a estratégia não tem sentido. Né? E o planejamento estratégico só no papel ele funciona, mas lá no dia a dia, prática, tu precisa estar na operação, precisa estar próximo de quem atende, do teu colaborador, porque o teu colaborador é a imagem da tua empresa, é que atende o teu cliente. Digo que é o nosso primeiro cliente. E às vezes ele sabe de dores que não chega até nós se a gente não conversar com ele. Exatamente. E também corrigindo a estratégia, né? Porque às vezes tu começa com uma estratégia e daqui a pouco tu vê que não tá trazendo resultado. Exatamente. A Comunica Mais tem esse perfil de resolver. Como a gente atende muitas empresas de tecnologia, são os nossos maior número de clientes é da área de tecnologia. Eu também aprendi muito com esses empresários, porque nas áreas de TI, geralmente eles trabalham por sprints, então eles têm um desafio, eles precisam resolver meio rápido, assim, e sempre apresentando o resultado, mostrando como é que está funcionando. E eles exigem da empresa de comunicação essa agilidade e essa lógica. Então, a gente entra com um projeto e muito rápido a gente tem que avaliar se ele está funcionando, se está dando retorno. Melhoria contínua o tempo todo. O tempo todo. Então, a gente desenvolveu essa habilidade de ser mais ágil, mais rápido, né? Então, rever a estratégia toda hora. E é isso, assim. E também porque nenhuma empresa, como eu comentei, ninguém quer fazer um investimento, mesmo que não seja alto,
que não traga retorno. Com certeza. E a comunicação, ela não tem um retorno muitas vezes tangível, né? Não é uma coisa Palpável, assim. né? Exatamente. Ah, eu fiz uma matéria da Camila e da Fernanda e vocês vão ver o retorno na hora. Ele não é assim. Então, a empresa precisa sentir que está tendo retorno, ela precisa entender onde estão, para onde está indo esse resultado e que retorno ela está tendo. E para isso a gente tem que estar junto o tempo todo, né? E eu aproveito esse teu comentário que eu achei muito interessante para te fazer uma pergunta. Olhando para o universo dos negócios hoje, que barreiras ainda precisam ser rompidas e como é que você vê o papel da comunicação nesse cenário atual? Eu sou uma entusiasta da comunicação, né? Eu acredito, como aconteceu na pandemia, nas enchentes, né? Olha tudo que a gente passou. Eu estava dando uma olhada nos últimos 5 anos, quantos desafios a gente teve, guerras, enfim, tem muita coisa acontecendo. E eu acho que o papel da comunicação, ele é fundamental, assim. A gente tem tradição de dizer, o mercado da comunicação não é bom. Vocês já passaram por isso, as pessoas falam isso. E eu acho o contrário, eu acho que é um baita mercado. Eu sou super entusiasta também. Eu também. Eu vejo a comunicação como um grande solucionador de problemas e provedor de soluções. Concordo contigo. É luz para qualquer ambiente, para qualquer relação, é comunicação clara, assertiva. Exatamente. E aí as empresas, às vezes, né, principalmente um negócio e a tecnologia tá aí até para nos ajudar, tá ajudando muito a gente, né? Quem trabalha na comunicação, se tiver aprendendo sobre inteligência artificial, como usar essa ferramenta, ela está nos ajudando muito. Então, nas empresas, tu chega, as pessoas estão focadas no objetivo de negócio delas. Quer vender, quer, enfim, conseguir pagar os seus funcionários, fazer o negócio crescer. E às vezes a comunicação está meio de lado. E a comunicação, ela é o que vai fazer com que ele consiga, vai ajudá-lo a chegar nesse objetivo. Então, eu não consigo imaginar uma empresa sem comunicação para seus públicos externos, internos, colaboradores, enfim. E o desafio maior, para mim, é fazer as empresas perceberem o valor disso. E é engraçado, né, Camila, porque quando as pessoas têm uma necessidade básica, fisiológica, como a comida, ou como o lazer, ou até a questão estética, que hoje está tão em evidência, elas procuram com mais facilidade. Agora, a comunicação você não coloca numa sacola e entrega para o teu consumidor. Você precisa primeiro vender a consciência de que aquilo é importante para que só depois ele adquira o teu produto ou o teu serviço. Então, é um trabalho muito mais desafiador educar o teu público consumidor. E quem não precisa de comunicação? Exatamente. E como a gente se comunica desde que a gente nasce, as pessoas acham que qualquer pessoa sabe fazer. Exato. E principalmente agora com as redes precisa sociais. ser dito, né? Exato. E esse é o grande erro, achar que, não, eu falo muito, eu falo bem, eu sou super esclarecida na minha comunicação. Nem sempre falar bem é sinônimo de falar, né? Exatamente. Falar muito é sinônimo de falar bem. Ao contrário. Muitas vezes você pode estar sendo prolixo, perdendo o timing, perdendo uma capacidade, uma habilidade de síntese, de ser mais direto, ser mais objetivo. Então, trabalhar a consciência das pessoas eu vejo como um grande desafio no universo da comunicação, porque todos precisam. É o segundo maior medo do mundo, é o medo de falar em público. Ou seja, existem muitas travas emocionais que impedem um líder, inclusive, muitas vezes muito competente, mas que diz, eu não quero aparecer, eu não quero sentar nesse sofá e dar uma entrevista, por quê? Porque ele tem medo do julgamento, porque ele se sente inseguro e muitas vezes em um ambiente como esse, de um estúdio de televisão, ele pode se sentir menos valioso, menos importante. Então, a comunicação, ela tem um papel importante e ela é uma ferramenta de poder. Ela é uma ferramenta de autoconsciência e de autoconfiança. Não, e com certeza é poder, né, Fernanda, porque tu pode ver hoje, não necessariamente quem é melhor ganha mais, porque quem se vende melhor, usando essa expressão, às vezes tu vê uma pessoa que não é super especialista em alguma coisa, eu tenho um outro líder que é super especialista numa tecnologia, mas ele é o cara e ele não tem o espaço que uma outra pessoa que não tem 1/3 da experiência dele tem e dá palestra e tudo, porque ele não trabalha a imagem dele, ele tem medo de falar em público, ele prefere não falar. E aí o outro, que nem é tão bom, tá ganhando, faturando, sendo referência, né? Então, a gente precisa realmente se apropriar disso, né? Com toda certeza, isso é fundamental. Eu faço uma analogia que é como quando tem o último pedaço de pizza e as pessoas ficam todas desejando, mas nenhuma tem a iniciativa de pegar.
A pessoa que tem a ousadia, a coragem de dizer, eu ainda estou com fome, vou, com licença, esse pedaço me pertence, é a pessoa que se coloca, mesmo talvez não sendo a mais, talvez por um senso de justiça, a que deveria pegar, né? Porque começam todas aquelas conveniências e convenções, e a pessoa que é mais livre, mais corajosa, mais desbloqueada, eu diria, ela tem a iniciativa. E quem se posiciona hoje é quem tem espaço, tem protagonismo. Esse assunto vai render muito ainda. A gente faz um rápido intervalo e volta com mais entrevista com a Camila de Lello. Voltamos com Visionários aqui com a Camila de Lello. E Camila, me responda, você construiu uma carreira sólida na área de comunicação empresarial. O que mais te inspira a seguir nesse caminho, apesar de todos os desafios que a gente falou agora, até então, são muitos desafios, sim, mas tem um lado muito bom também. Então, o que te inspira? Eu gosto muito dessa área empresarial, assim, porque nenhuma empresa é igual à outra. E como jornalista e repórter, porque o meu sonho quando eu comecei quando eu cursava a faculdade era ser repórter. E eu fui pouco tempo repórter, assim, na minha experiência ali. Mas eu descobri que para ser um bom assessor de imprensa, tu precisa ser um bom repórter. Com certeza. Porque precisa saber ouvir, que a gente, né, comentou, precisa saber ouvir, precisa pensar como contar aquela história, enfim. E as empresas são muito diferentes, ao mesmo tempo que elas têm problemas parecidos. E também é uma característica de jornalista, né, de gostar de ouvir, gostar de pessoas. Então, as empresas têm muita gente. E cada empresa que tu entra é um universo novo que se abre para ti, de conhecimento, de aprendizado, de novos desafios para solucionar, de novas estratégias para pensar. E como eu sou um pouco acelerada, assim, é uma adrenalina tu pegar um cliente e solucionar um problema. E uma adrenalina se torna um vício, assim. Então, a minha perspectiva é crescer, ter novas empresas, pegar outros setores de atuação, enfim, para me desafiar também. E eu gosto disso, sabe? É o que me motiva mesmo, é entrar na empresa, é conversar com as pessoas, entender o que elas precisam, pensar em como resolver. Então, é muito apaixonante, assim, para quem gosta de gente, para quem gosta de falar, para quem gosta de ouvir. Aprender, como você falou, toda oportunidade de escuta é uma oportunidade de aprendizado. Claro, sem dúvida. Claro. Então, e assim, as pessoas são muito ricas, sabe? O ser humano é muito... eu gosto de ouvir, porque o ser humano ele é apaixonante, né? Sim. Tem muitas camadas por trás dessa que eu tô enxergando. Então, tu te aprofundar no cliente, porque eu acho que uma boa entrega, ela só vai acontecer se tu conhecer muito bem aquele cliente. E aí, para te aprofundar, tu vai aprender muito com aquela pessoa. Então, tu cria uma relação muito próxima com os teus clientes, muito próxima. Né? Com certeza. Tem clientes que são mais reservados, mas tem outros que a gente acaba criando uma relação realmente muito próxima, sabendo de coisas da vida, porque tu vai conhecer um líder e tu vai pensar numa estratégia para ele, um líder, uma líder, né, falando, tu começa a entender o porquê aquela pessoa age daquela forma, e não história dela por trás, né? Exato, e não tem como desassociar quem ele é fora da empresa, né, todas as facetas de uma pessoa, como pai, como empresário, como filho, como esposo, e isso não acabar refletindo, respingando no seu posicionamento enquanto líder. Né? Então é muito importante esse olhar sistêmico. E tem, assim, lideranças que são mais complexas, né? E os times da gente, que daí não entendem o porquê, às vezes, de determinadas decisões nossas, né? Porque a gente tem que respeitar muito. Às vezes tu chega com uma proposta de comunicação e aquele gestor diz, não quero. Eu quero desse jeito. E aí o time fica revoltado. Ai, mas que absurdo, porque a gente não acha que vai funcionar. Calma, ele tem um motivo para estar pensando assim. Né? As estratégias de negócio por trás não chegam na gente, às vezes, e muito menos em quem está ali na linha de frente. Então, a gente tenta entender o porquê daquilo para oferecer algo que não brigue tanto com o que ele entende que vai funcionar, né? E aí tu começa a entender, esse líder aqui, ele é mais... ele é mais receoso, ele é mais reservado, mas porque o cara lá atrás passou por essa situação. Então vamos com calma aqui. Sim, os gatilhos, né? Exatamente. O que desencadeia aquele comportamento. As empresas são muito complexas, assim, sabe? Às vezes tu olha para uma empresa e acha que dá para fazer uma super estratégia de comunicação, divulgar isso, aquilo, aquilo outro. Tu não entende que lá na outra sede tem alguém que não quer que saia aqui. Então tem muita coisa, né?
Não é tão simples como parece. Requer muitas habilidades emocionais, né? Exato. E enquanto eu te ouvia falar, Camila, me surgiu isso. Quando você decidiu se tornar empresária, que habilidades você precisou desenvolver para se posicionar? Porque eu falava aqui no intervalo, né, que quem não se posiciona é posicionado. E no momento em que você decide se tornar empresária, no meio de um cenário tão desafiador como uma pandemia, isso não foi planejado. Um mês depois, estoura essa pandemia. Que habilidades a Camila precisou desenvolver, reforçar e treinar diariamente para sobreviver nesse mercado e ter sucesso? Eu faço terapia, né? Estou medicada. Respira, eu faço terapia. E ontem mesmo eu tava falando com a minha terapeuta, eu preciso que tu me ajude, porque é muito difícil, assim, porque a gente é mulher. Então, tu lida num mercado das empresas, a maioria são homens, principalmente empresas de tecnologia. Como a gente comentou, as mulheres são mais complexas, mais sofisticadas, falam mais, os homens falam menos. Então, tu tem que ir aprendendo que horas, que momento que eu posso falar para esse homem realmente me escutar. Porque tem isso, assim, a gente vai observando e entendendo que não é toda hora que a gente pode falar e não é todo momento que o que tu diz vai ser ouvido. E aí tu começa a perceber, bom, nem sempre eu preciso falar, eu posso ouvir, e daqui a pouco, quando tu já tem uma certa credibilidade, confiança, tu já sabe que nesse momento tu pode falar que realmente vão te ouvir, porque senão a gente fica falando que as pessoas nem estão nos escutando. E eu tenho muita dificuldade como pessoa de dizer não. Então, as pessoas vão me pedindo coisas e eu vou fazendo. Vão me pedindo coisas e eu vou fazendo. Vão me pedindo e eu vou fazendo. Isso no geral, na minha vida, assim. E chega uma hora que é inviável. Porque tem amigos que te pedem, tem conhecidos que te pedem coisas. Ai, divulga meu negócio, faz uma divulgação aqui. Né? Tu manda essa pauta pra imprensa, pra mim. E isso é sofrido pra mim, porque eu tenho dificuldade de dizer pra aquela pessoa, olha, não tem como fazer isso. Precisamos trabalhar isso, Camila. Eu tô sem tempo. Precisamos trabalhar isso. A cabeça aqui das duas deve... E aí eu, na terapia, ela vai me dizer, não, então vamos montar estratégias, tu fica com a mensagem já preparada, que isso tu vai dizer para que tu não tenha espaço para fazer tal coisa. Então é um desafio diário mesmo, de desenvolver essa habilidade de se posicionar. Às vezes eu acho que eu vou magoar. Esses dias eu tinha uma situação que eu precisava dar um retorno duro pro cliente. Eu fui falar com outro cliente, eu disse, eu tô com um problema com um cliente, eu preciso dizer isso, mas eu tô com medo da reação dele. Ele disse, não, ele confia em ti e tu precisa dizer. Não disse o que era de um pro outro, mas só trouxe pra ver uma opinião, assim, né? E aí eu fui lá e disse, ele disse, muito obrigada, porque é isso que eu espero de ti. Então, pra te ver, eu tinha dificuldade de fazer isso, né? De me posicionar. O se posicionar, ele vale pra várias coisas, né? Muito. E aí eu falei, eu disse, bom, então a partir de agora eu vou começar, mesmo que seja ruim, muito ruim, eu vou dizer, porque as pessoas esperam da gente também. Mas com cuidado, porque às vezes a pessoa vai dormir, e quando ela volta, ela diz, como é que ela me disse isso? No outro dia ela acorda. Mas o líder, ele precisa ser muito cirúrgico nas suas colocações, muito assertivo, mas isso que tu trouxe da dificuldade em dizer não, o medo de desagradar, ele está intimamente ligado à autoestima. E é algo que todo líder precisa trabalhar. A sua autopercepção de valor. Porque toda vez, e eu digo uma frase que para mim virou regra de vida, não é frase completa. Parece mal educado, mas é altamente libertador. Não posso, não quero, não vou, não tenho agenda. Eu entendo a tua urgência, mas eu não posso. Tu não pode sobrepor. Eu não posso. Se sobrepor ao desejo do outro, Exatamente. Porque toda vez que você diz um sim, desejando dizer não, você está dizendo não para a pessoa que mais importa. Que é você. Eu fiz um curso de liderança e de negociação, né? Com a CMI, é um curso de negociação de Harvard. E ali é bem profundo, o curso é muito bacana, gurias. E ali ele te ensina técnicas de negociação que não necessariamente tu não precisa ser grosseiro nem nada. Tu pode ser bem delicado, inclusive, mas o teu não precisa acontecer mesmo, né? De forma clara. De forma clara, que é difícil também, porque daí tu quer dizer não pra não magoar a pessoa, tu começa a dar uma volta, justificativas. E aí tu tá toda enrolada e a pessoa não entendeu que é um não, né? Mas se a pessoa não está preparada, não aceita o seu não, ela não tá preparada, né? Pra estar ali contigo. Com certeza. Aceitar o seu... sim. Com certeza. É respeito. É respeito. Tem que ter esse grau de maturidade de entender. Pra o não compreender. dela é respeito. Eu costumo dizer que tem muito amor em muitos nãos, que a gente diz. Sim. Tem muito mais amor no não
que é dito com coragem, com ousadia, com verdade, do que o sim permissivo. Porque um sim, quando a gente não quer dizer sim, isso até eu abordei lá nesse curso de negociação. Às vezes tu vai negociar um contrato e as pessoas querem, todo mundo negocia valor. Todo mundo. Olha, é raro tu chegar e passar um orçamento e a pessoa dizer, fechou. Ok. Uhum. Não. E quando eu comecei, eu dava o valor real do projeto. Eu acho que custa isso, fazia uma conta lá de horas e dava o valor. E aí eu aprendi, não, eu tenho que botar mais porque vai ter negociação, que eu detesto negociar. Mas vai ter negociação, então vamos lá, né? E aí é uma coisa que tu aprende, tu é obrigada. Eu não gosto, mas tem que negociar porque as pessoas querem negociar. E aí tu coloca ali um valor, né, para poder negociar, Uma margem enfim, uma ali. margem. E aí, se tu fecha o contrato por um valor que tu não quer, mas tu na hora tu diz, tá, tu começa a trabalhar, já começa a te incomodar. É uma relação com ruído, né? Que não tem Sim. harmonia, Porque tu não pensa, tem equilíbrio. poxa, fechei por um valor ruim, tô trabalhando 10 vezes mais do que eu queria, Uhum. e agora? E agora eu vou ficar no prejuízo porque eu fechei um contrato ruim. Daí no curso eles dizem, não, tu vai lá e diz, olha, quando a gente fechou esse contrato, eu achei que dava pra fazer por esse valor. Não, que até isso é difícil pra gente, né? Porque aí vem os medos. Medo de perder o cliente, medo do cliente dizer assim, mas tu me disse que era, agora tu tá dizendo outra coisa. E a gente precisa equilibrar essas coisas. Bom, se eu perder o cliente, infelizmente faz parte, mas eu não posso ficar um ano, que eu já fiz muito, trabalhando Tem clientes que por vale um a pena valor. perder. Mas é difícil, porque é a nossa imagem, então tem todas as complexidades por trás. Além de todas essas complexidades, ainda tem os desafios da liderança feminina, né? Que eu falo muito isso, né? A gente, como mulher, a gente traz bloqueios, gatilhos, sabotadores que muitos homens não têm e que isso, na liderança feminina, elas são colocadas em questão e que a gente tem que aprender a superar estes desafios. Tem um projeto que eu trabalho que se chama Mais Pra Ti, né? Que é um projeto que dá formação para o mercado de tecnologia. E ele tem 50 empresas mantenedoras e a liderança inteira é masculina. Então, quando eu comecei nesse projeto, eu abria a câmera, né? A gente começou na pandemia, era lotado de homem e eu tremia. Né? Eu pensei, meu Deus, o que eu vou dizer no meio desse monte de homem nervosa, com medo? Foi lá em 2020 que a gente começou, a gente tá até hoje. Agora eu já me sinto muito em casa, né? Tem uma relação maravilhosa com todos, mas é isso, a gente ainda tem que vencer a nossa própria autossabotagem, né? De, ai meu Deus, são grandes gestores, são grandes líderes, são donos de empresas e eu aqui, o que eu... Não, tu é a única pessoa aqui que entende de comunicação, tu é a única pessoa aqui. Eles entendem de outra coisa, tu é a única que entende de comunicação. Fala, acredita e vai, né? Mas é isso, a gente tem os nossos gatilhos, os nossos medos. E aí a comunicação tem o seu peso, porque a forma também como você se comunica perante uma reunião dessa com um monte de homens vai demonstrar a sua confiança e, consequentemente, a credibilidade, todo um ciclo virtuoso, né, para que eles confiem no teu trabalho. Porque se você já chega ali recuando, né, a gente entende também perfis masculinos e femininos. Se você chega recuando, o homem vai lá e... Exatamente. E assim, gurias, tem momentos... a gente tem muita mulher na empresa, bem como tu disseste, a maioria é mulher no time. A gente às vezes quer lutar pelos nossos direitos, né? Porque é muito chato, assim, os homens eles interrompem, vocês sabem, eles não deixam a gente falar, aquelas coisas todas tradicionais da sociedade machista. E às vezes não vale a pena a gente se impor, porque tu vai criar uma animosidade, e eu entendo que é importante para as mulheres, mas nem sempre dá. Às vezes tu tem que esperar, ganhar um pouco mais de espaço e um pouco mais de confiança para tu te posicionar. Olha, não gosto que tu me interrompa, né? Vocês têm esse hábito, mas eu gostaria que vocês deixassem eu falar. Só que leva um tempo, e eu vejo que às vezes as gurias do meu time mesmo, elas não têm essa estrutura para suportar determinadas coisas, acham... E a gente vai indo aos poucos e vai... Não que nós tenhamos o papel de mudar a cabeça de ninguém e de educar nenhum cliente, eu não acho que a gente tem esse papel, mas é a forma como tu vai conseguindo sobreviver. Porque a gente também, às vezes, se tu for muito... idealista, tu não sobrevive também, né? Então tem um tempo que a gente precisa para poder se colocar. Com sabe? certeza. Mas isso que tu está trazendo é muito importante, é real, é genuíno, dói em muitas lideranças femininas, mas é fundamental, de forma absolutamente respeitosa, claro, sempre, né, eu reforço aqui, uma comunicação não violenta, mas é preciso externar o desconforto. Claro.
Quando você me interrompe, eu me sinto desrespeitada. Isso precisa ser dito, legendado, grifado, porque senão se torna cultura. Exatamente. E isso é muito importante. Isso também é posicionamento. Claro. Porque muitas vezes a pessoa que ela tem uma comunicação abusiva, a melhor forma que você tem de educá-la é dizendo não. O não, ele tem um poder de fazer a pessoa dizer, nossa, que interessante. Passo a respeitar mais essa pessoa no momento em que ela me diz, não, o meu limite é até aqui. Mas tinha uma situação de um outro cliente, assim, que faziam reuniões e dizia, Camila, anota aí. Camila, anota Minha aí. assistente. Secretária. Né? E tinha outras pessoas na sala que também eram fornecedores e Camila, anota aí. Não, eu anotava nas primeiras, né? Aí um dia eu falei, por que tu pede pra mim, né? Tem outras pessoas aqui que podem anotar, é porque eu sou mulher, vocês têm esse hábito de pedir pra mulher colocar na agenda, pra mulher anotar, pra mulher... E aí ele ficou assim, ai, mas eu não faço isso por mal. Eu disse, não, eu não tô dizendo que tu faz por mal, mas é um hábito que é chato, porque eu tô aqui de igual para igual com o fulano, que tá do meu lado, e é sempre pra mim que vocês pedem. Então, essas coisinhas, assim, mas eu me nego a perder a característica feminina para poder interagir com os homens, porque tem muitas mulheres que, para virarem líderes, se tornam líderes masculinos. Sim. Para sobreviver, que a gente tava falando de sobrevivência, e é mesmo. Tu começa a te impor falar de igual, quando tu vê, tu tá um general. Um general. E eu não quero ser um general. Então, às vezes eu engulo algumas 2, 3 vezes para poder daí com um jeito dizer, sabe? Mas esse é o meu sistema, né? E até porque eu não consigo, pelo meu medo, na primeira reagir. Mas eu sempre tento também me posicionar. Exato. E funciona. É a inteligência emocional de você entender os teus gatilhos, os teus comportamentos, saber lidar com eles, mas saber até onde você pode ir também. Respeitar, como tu falou, Exato. até onde eu posso ir, entendendo que é um ciclo, que vão ser 1, 2, 3 encontros, mas que isso vai fazer, vai transpor para que tenha uma relação de harmonia. E aí, Camila, eu te pergunta, a gente está falando aqui da comunicação, da construção da comunicação, mas tem ao contrário, que é o ruído, é a crise, que vem numa crise de reputação de situações que não são planejadas. Então, eu quero que tu traga um pouquinho esse assunto do que o ao contrário também é prejudicial, para as pessoas se atentarem quanto é importante ter. Essa questão, assim, a gente tenta trabalhar com os nossos clientes. Eu não tive nenhuma situação de crise direta nas empresas que eu atendo nesses anos, e a gente atua muito na prevenção da crise, né? Então, media training é algo muito importante para os executivos, para as executivas, para os executivos, para prevenir uma crise, né? Eu tive agora mesmo com um executivo num evento, que quando eu vi que ele ia falar uma coisa que era polêmica, eu já interferi, disse, vamos falar sobre tal coisa, que eu acho que vai ser mais interessante, porque a crise ela pode acontecer a qualquer momento, né? Não é um incêndio, uma enchente, não são só essas crises climáticas ou coisas horríveis que acontecem que destroem uma empresa. Pode ser algo sutil no dia a dia. Uma questão que fere a reputação da marca, da empresa. E que vai prejudicar aquela liderança, e eu explico para os gestores também, a tua gestão de crise, a tua prevenção de crise, ela é diária. É a forma como tu fala com o teu colaborador, é a forma como tu fala com os funcionários da tua empresa, que aquilo vira uma rádio corredor quando vê tá numa rede social e prejudica a tua imagem e a da tua empresa, né? É muito difícil equilibrar, porque quando tu tá à frente de uma marca, tu é um gestor que tá à frente de uma marca, tu perde a tua liberdade de expressão. Perde porque em qualquer ambiente, você não é o líder, o empresário apenas quando está dentro da empresa, mas em qualquer circunstância você vai ser visto dessa maneira. Exatamente. Tivemos um caso recente do CEO, show, né, que virou um assunto mundial. Exatamente. Nossa. Então, se fosse uma pessoa comum ali, ou alguém, não teria nem... Mas como ele era o CEO de uma empresa, estava com a diretora de RH, virou um horror. A empresa faturou horrores, porque cresceu um monte o número de seguidores, mas ele teve a reputação dele também abalada, né? Muito com abalada. razão. Mereceu, mas enfim. Mereceu. Foi terrível. E eu acho engraçado que nesse aspecto, nesse cenário todo dessa gestão de crise, né, desse empresário, todo mundo falou da mulher com quem ele se relacionava, da esposa, e ninguém lembrou que existia um marido do outro lado.
Ninguém lembrou do marido nessa situação, né? Fugindo um pouquinho aqui, mas gestão de crise e voltando para a questão da comunicação. Muitas pessoas só lembram da importância da comunicação quando existe um problema tão grave como esse. Um problema tão... que aí eu digo assim, eu não sei como lidar com isso. Preciso de uma assessoria. Exato. Eu preciso de um profissional que me ajude a comunicar o que vai acontecer daqui para frente. Mas agora mesmo também teve uma questão aqui Em Porto regional, né, de um estabelecimento. Isso que me veio à mente muito agora. famoso. Exato. A vigilância sanitária anda visitando alguns Exato. empreendimentos aqui. Isso. E aí uma coisa que pegou muito foi que logo que eles foram interditados, o estabelecimento se posicionou que estava em obras. Então, na verdade, ele mentiu, porque tinha sido interditado, e daí veio o fato. Então, para te ver como é importante tu ter uma estratégia de gestão de crise, né? De tu falar a verdade para o teu público, de tu explicar o que está acontecendo, porque uma empresa que tem anos de reputação pode ser destruída em pouco tempo. Por um ruído. Enfim, então é isso, assim, os líderes eles têm que estar atentos, que o tempo todo as pessoas estão cuidando do que tu está fazendo. Rede social é um perigo, por mais que tu tenha vontade de comentar, te manifestar, interagir, falar uma opinião mais polêmica, recomenda-se cuidado, né? Claro, quando tu já tá no auge, tu é o cara, tu quer fazer, vai. Pode falar qualquer coisa. Mas pode perder muitos milhões dependendo do que fala, porque rapidamente, né, muda valor, enfim. Mas é recomendado ter cuidado. As pessoas têm um tribunal da internet que julga o tempo todo, então... Camila, a nossa conversa está muito boa, mas a pergunta final que a gente sempre faz, né, Fernanda? De forma bem objetiva, em poucas palavras. O que é ser um visionário? Meu Deus. Olha, eu acredito daí muito naquilo que a gente falou durante todo o programa. Em ter uma leitura de cenário, né? Para te ter visão, para te poder enxergar um lugar para onde ir, para te entender o impacto que tu pode causar na sociedade com o teu negócio. Tu precisa estar atento ao que está acontecendo o tempo todo, ter uma visão de cenário. E eu não conheço nenhum visionário que transformou negócio, sociedade, gerou impacto que não levantou as mangas e fez acontecer. Então é clichê, não é nada de muito diferente que não seja tu botar o teu talento, a tua energia, teu foco e fazer, sabe? Até dar certo. Até dar certo. E se errar, muda a rota. Recalcula a rota e vai de novo. Exatamente. Sensacional, Camila. Obrigada, gurias. Camila, muito obrigada por ter vindo aqui no Visionários. Fique sempre à vontade em compartilhar nesse sofá com a gente, voltar aqui no programa. Muito bom conversar com você, né? E convidamos, né, ao público a continuar aqui conosco, que já voltamos para o terceiro bloco. Estamos de volta com o Visionários aqui na RS Play, canal 524 da Claro TV, e você pode nos acompanhar todos os dias às 10 horas da noite. E fique com a gente que vamos receber a nossa consultora, a nossa especialista, que vai trazer um assunto bem importante para vocês. Olá, visionários! Feliz de estar aqui mais uma semana compartilhando informações que mexem com a nossa economia e, no fim das contas, com o bolso de todos nós. Já deixo aqui o convite para que você me siga no Instagram, @FláviaPrado. Na última semana tivemos acontecimentos que chamaram bastante atenção. A expectativa de corte na taxa de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Nos Estados Unidos, os dados da inflação vieram abaixo do esperado, e isso abre espaço para que o Federal Reserve, Banco Central Americano, volte a cortar juros em breve. E por que isso importa para nós brasileiros? Quando o juro é cortado lá nos Estados Unidos, isso abre espaço para uma valorização das bolsas mundiais, já que o dólar tende a perder força.
Com o juro mais baixo por lá, os investidores acabam pensando: já não vale tanto a pena eu deixar o meu recurso aqui investido nos títulos públicos americanos. Vou buscar outras alternativas mais atrativas para colocar o meu dinheiro. Mas é importante lembrar que o ritmo nesse corte de juros ainda depende dos próximos dados da inflação e de emprego. Então, há sim otimismo, mas ainda com cautela. Já aqui no Brasil, o julgamento de Jair Bolsonaro pesou nos mercados, já que isso pode afetar diretamente as relações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos. Existe um temor no aumento das sanções e, se isso acontecer, impacta diretamente exportações, importações e até mesmo o crédito disponível por aqui. Na prática, quando o risco político aumenta, os investidores pedem juros maiores para investir. É aí que entram os juros futuros, que é a precificação dos juros para os próximos meses e anos, que serve como uma bússola de confiança. Além disso, existe o fator psicológico. Instabilidade política gera incerteza, fazendo com que muitos estrangeiros optem por tirar o dinheiro do Brasil em busca de ativos mais seguros. No meio de tanta oscilação, é bom lembrar que uma carteira bem diversificada e com um acompanhamento adequado é o melhor caminho. No curto prazo, a política pode até abalar os mercados, mas no longo prazo, uma carteira bem diversificada ainda segue sendo a recomendação mais segura e eficaz para o seu patrimônio financeiro. Por isso, não se deixe levar apenas pelas notícias da semana. Disciplina e paciência seguem sendo os principais aliados para quem investe. Se você quer investir com mais segurança e clareza, conte comigo. O meu propósito é construir um relacionamento de longo prazo, transparente e com alinhamento de interesses. Até a próxima semana com mais informações relevantes sobre o mercado financeiro que impactam diretamente no seu dia a dia e no seu bolso. E o Visionários de hoje vai ficando por aqui. Nós nos vemos, temos um encontro no nosso próximo programa. Te esperamos. Até mais, até o próximo programa.